Olá, essa é a nossa devocional de número 57. Hoje nós vamos ler Romanos 13, do verso 8 até o verso 10. Diz assim: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Bom, essa foi a nossa leitura. Aqui o apóstolo Paulo ele retoma o assunto do amor. É importante lembrar que acerca das tensões que haviam na igreja em Roma, né, quanto ao convívio entre os judeus, né, e os gentios, né? Ali tinha cristãos de origem, né, do judaísmo e origens gentílicas, né? Não eram judeus. E além disso, a igreja sofria uma certa pressão externa. Lembra que a gente falou em estudos anteriores sobre a própria tensão interna e a pressão externa do governo romano, né? Então, este era o pano de fundo. Também vale lembrar, né, que as leis cerimoniais e cívicas não valiam mais. Elas foram cumpridas em Cristo, né? Mas Paulo deixa claro que a lei moral permanece, né? A lei moral dada a Israel, ela permanece condensada nos 10 mandamentos, né? Essa lei de Deus, né, demanda amor ao próximo, e Paulo vai expandir um pouco mais acerca deste amor ao próximo, né? Verso 8, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Ele é muito rico, pois quando ele diz que ninguém quer dizer irmão ou pessoa não crente, dever é deixar de dar de volta, né, algo que é reconhecidamente de alguém. Então isso é dever, né? Então é para qualquer pessoa, sendo irmão ou não, crente ou não. E o dever aqui é você deixar de dar algo que é reconhecidamente de alguém. A própria sociedade romana vê com maus olhos os caloteiros, por exemplo, né, que não paga o que deve, né? E então, seja qualquer tipo de dívida pessoal ou impostos ao Estado, né, romano, governo romano, ao império, é visto com maus olhos na sociedade romana, né, no tempo de Paulo. Paulo não proíbe que empréstimos sejam feitos, né? Mas o que ele fala aqui é que não fiquemos devendo nada. E que nós estamos falando mesmo de questão de valores, né? Mas há uma exceção, uma única dívida que pode existir na vida de um crente, né? Que é a dívida do amor, né? A razão pela qual o amor é a única dívida que devemos ter é que o amor é o cumprimento da lei. O amor é a única coisa que a gente paga e continua devendo. No início parece que ele está falando do amor entre irmãos. No entanto, no final do verso 8, ele abrange o amor ao próximo, ou seja, estende aos que não são da igreja. Em que sentido quem ama o próximo tem cumprido a lei? É uma pergunta, né? Olha só aqui no verso 8, não fiquem devendo nada a ninguém, né? Exceto o amor de uns para com os outros. Então ele está falando desse amor mútuo, que acontece onde? Na igreja. Pois quem ama o próximo, aí ele abrange, cumpre a lei. Então, ele está dizendo, esse amor que você vive na igreja, você deve viver lá fora também, né? Então, quando a gente ama, como é que a gente está cumprindo a lei? A lei também é colocada para nós como uma norma de gratidão. Porque a lei, ela não
nunca teve um objetivo salvífico, né? Ela não pode salvar ninguém. O que a lei faz é mostrar a nossa situação diante de um Deus santo, mostra os padrões de Deus, e aí diante disso nós vemos a nossa incapacidade de atender esses padrões e nos mostra que a consequência disso é condenação. Então a gente descobre, né, percebe que precisa de salvação. Então a gente corre para Cristo, né? E aí em Cristo, né, nós somos levados a voltar para a lei, né, como gratidão, né, para exercer, viver a lei como forma de gratidão, refletindo, né, a santidade que queremos desenvolver, né, a semelhança de Cristo. Então, a lei, ela nos manda para Cristo e Cristo nos manda de volta para a lei, né, como gratidão e santificação. Então, nós estamos falando aqui que quando obedecemos a lei, agradecemos a Deus pela salvação que Ele nos deu, né? Então, em Cristo nós vimos que devemos viver a lei como gratidão à salvação e como forma de uma vida santa. Bom, vamos lá. Verso 9 diz o seguinte: Pois estes mandamentos, aí Paulo cita de cabeça: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. Ele cita aqui 4 leis. E qualquer outro mandamento, que ele fala assim, qualquer outro que eu não tenha citado, todo se resume nesta palavra: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Quando Paulo usa a palavra, quando ele usa aqui palavra, no verso 9, né? Deixa eu achar aqui, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Essa palavra não é amor. Essa palavra, quando ele usa a palavra, ele está querendo dizer mandamento, né? Então, era uma forma dos judeus chamar os mandamentos, né? A palavra. Então, assim, quando você usar a palavra, e aí ele cita o mandamento, é o mandamento. Quando você cumpre o mandamento, né, o mandamento de amar, você está cumprindo todos os outros mandamentos. Aí tem umas referências aqui, né, Levíticos 19, 18, né, onde vai falar, isso já estava escrito, né, no Antigo Testamento. Paulo não está inventando a roda, não é uma novidade isso, né? Mas no Antigo Testamento já falava desse amor ao próximo. Eu estou abrindo aqui e nós temos mais passagens falando dessa questão do amor ao próximo, citadas pelo próprio Jesus, né? Vamos primeiro ler Levítico 19, 18, que diz assim: não te vingarás, nem te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E também vamos ler aí, abre na sua Bíblia Mateus 19, 18 e 19, para nós conferirmos essa passagem. E ela fala assim: disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é Jesus citando, né, esses mandamentos. E também Mateus 22, 36, que vai falar assim, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
E o primeiro e grande mandamento é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, quando nós lemos essa passagem aqui, a importância que é dada a esse mandamento de amar o próximo, né? Como pode ser semelhante ao anterior, que é amar a Deus, né? Como a ti mesmo, porque quem, né, obedece, né, um mandamento, ele amar o próximo como a ti mesmo, é porque ele expressa a confiança naquele que deu o mandamento. Por isso, ele é tão importante como quando você exerce, né, você cumpre esse mandamento, você expressa amor a Deus também, porque foi ele quem deu este mandamento. Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo bem fazes. Isso aqui está em Tiago 2:8. Então, a importância aí de cumprir os mandamentos, né, amando o próximo como a ti mesmo. Bom, no verso 10, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ah, tá. Mas porque o mandamento do amor ao próximo é o principal dos mandamentos. Quem ama não vai matar ou desejar o mal de alguém. Porque uma coisa que é interessante, quando você deseja o mal de alguém, você tá quebrando o mandamento de não matarás. Mas eu não tô matando. Mas os mandamentos, eles estão condensados, eles têm ramificações, né? Então, por exemplo, lembra quando Jesus falou sobre adultério, não adulterarás? Pois é, ele falou que em pensamento o adultério pode ser cometido, né? Quando você cobiça a mulher do próximo, você já cometeu adultério. Então, a mesma coisa é para o não matarás, né? Da mesma forma, você só de desejar o mal a uma pessoa, você já quebrou esse mandamento. Então, veja como as coisas são muito além do que... Às vezes a gente olha pra gente e fala, eu não sou uma homicida. Você já desejou mal pra alguém? Então, você é homicida sim. Na lei de Deus você é. Por isso que a gente é tão pecador e precisa de misericórdia mesmo de Deus. Que a gente não é tão bonzinho quanto a gente pensa, né? Porque quando você for a fundo na lei de Deus, você vai ver, meu Deus, eu quebrei tudo. Todas as leis. Em algum momento, em alguma circunstância da minha vida, eu quebrei as leis de Deus. Então, por isso que o amor ao próximo é algo muito importante de exercermos, porque ela vai evitar que a gente cometa todos esses 6, né? Vamos dizer assim, 6 mandamentos que é para com a outra pessoa, né? Que afeta a outra pessoa. Então, nós devemos buscar, né, atender este mandamento, né? Porque se você desenvolve, né, na sua vida esse amor ao próximo, né? Você desenvolve, não, né? Você pede a Deus para desenvolver na sua vida o amor ao próximo. Você não vai desejar o cônjuge do outro, você vai querer proteger o casamento das outras pessoas, né? Você não vai querer furtar nada ou desejar algo de alguém. Pelo contrário, você vai, né? Você vai cuidar das coisas das pessoas, né? Você vai preservar as coisas das pessoas, né? Não vai ter inveja daquela pessoa que prospera, mesmo quando você não prospera, né? Então, assim, você vai estar exercendo esse amor. Percebe como é chave esse amor, né? Porque que Jesus dá tanta importância para ele, né? Porque ele evita que os outros aconteçam, né? De certa forma. O amor não... Eu tô lendo o verso 10, né? O amor não pratica o mal contra o próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Bom, pois o amor não pratica o mal contra o próximo. Aqui Paulo não cita os 4 primeiros mandamentos referentes a Deus, somente os mandamentos referentes ao próximo. Isso porque, para Paulo, se você ama o próximo como a ti mesmo, já ama a Deus de todo o coração, com todas as suas forças.
pois foi ele quem deu os demais mandamentos, chegando à conclusão de que o cumprimento da lei é o amor, não o cumprimento para a salvação. Então você está cumprindo a lei, como eu disse anteriormente, como gratidão e santificação, não para salvação, né? Então é só uma forma de você expressar a Deus o quão ele é grande, como você quer se parecer com ele, né? Em santificação. Vamos à aplicação. O amor não é um sentimento. A gente não falou de sentimentos aqui hora nenhuma. Na verdade, o amor é uma série de atitudes. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso, né? Então, significa o que na prática? Que mesmo que você não goste de uma pessoa, né, você é devedora de amor a ela. Porque essa é uma dívida que Deus, né, diz que você tem que permanecer. Nunca ache que tá tudo certo, que tá tudo quitado e que você não deve nada àquela pessoa. Você deve sim, deve amor, conforme a palavra de Deus. Então, suas ações devem ser boas com relação a ela. Proteger seu casamento, seus bens, seu nome, né? Outro ponto também importante é que o amor ele pode ser confundido com relação sexual, sobretudo na sociedade atual. Não confunda o amor bíblico com a paixão sexual. Por exemplo, o namorado que ama a sua namorada vai respeitar a sua virgindade, né? Então, o marido que respeita a sua esposa, ele vai respeitar a sua aliança que eles têm em qualquer circunstância. Então, não é esse amor, paixão sexual que a Bíblia fala, né? O amor, tipo assim, não, eu fiz por amor. Tem gente que mata dizendo que é por amor. De modo nenhum, quem ama não machuca, não fere, né? Não persegue, não atormenta uma pessoa. Isso não é amor, não é o amor bíblico que nós estamos falando. Então, o amor, ele não é só para quem? Aquelas pessoas que nós simpatizamos, né? Então, assim, é natural que a gente simpatize com pessoas, goste mais de umas do que de outras. Então, não tá falando de gostar de pessoas, sabe? Não é de gostar. Porque isso é muito natural, gostarmos mais de umas do que com outras, né? Mas, na verdade, a dívida de amor independe dessa identificação que a gente tem com as pessoas. Devemos a todos, mesmo se a gente gosta ou não gosta, se a gente simpatiza ou não, né? Mas o amor é devido. Percebam a diferença? Amor não é paixão sexual, o amor não é gostar, simpatizar com a pessoa. Às vezes, e creio que muitas vezes, o nosso coração, ele se encontra vazio, né? E a gente não consegue amar as pessoas e somos indiferentes. Talvez não ao ponto de desejar ao mal, mas justamente indiferente, que quer dizer não desejo nada, sabe? E a gente despreza as necessidades das pessoas, nos encontramos frios e até mesmo, em alguns casos, infelizmente, magoados com alguém. Então, olha só, quando a gente vê o nosso coração, às vezes encontra ele nessa situação, indiferente, magoado, com desprezo, sabe? Ignorando as necessidades das pessoas. Então, assim, isso mostra que nós estamos quebrando, sim, um mandamento, né? A gente precisa buscar em Deus, na sua palavra, pelo Espírito Santo, uma capacitação para aprender mesmo a amar, né? Amar o próximo como a nós mesmos, né? E quando fala de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Eu gosto também de lembrar que às vezes você não tá nem amando a você, né? E talvez essa seja a origem de você não amar os outros. Você não se ama. E se você não se ama, é porque provavelmente tem algum problema no seu amor para com Deus. Então, é como se fosse, né, a gente partisse das folhas de uma árvore, chegássemos aos galhos e troncos, mas na verdade a raiz é o nosso amor para com Deus.
Se tem problema com o amor com Deus, nós vamos ter problema em todas as esferas do amor na nossa vida. Nosso amor próprio, né? O amor para com os outros. Então, é a base, né? É o amor de Deus. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, afinal é Ele que nos capacita a amar sem medidas, independente de quem seja o nosso próximo, né? Como foi dito quando Jesus fez ali a parábola do bom samaritano, que sejamos perdoados por nossa frieza, porque é digno de confissão, de arrependimento, e por negar muitas vezes de pagar nossa dívida, né, de amor, né, quando nós mesmos fomos amados sem merecer. Então, acho que a grande aplicação aqui é quando você resiste a amar uma pessoa, né, porque você acha ela desagradável em algum aspecto. Lembre-se que você, no que tange a lei de Deus, você era completamente desagradável aos olhos de Deus, chafurdado no pecado, na lama, na sujeira, né, por assim dizer, com todas as inconveniências, com todos os desagrados possíveis aos olhos de Deus, e ainda assim Ele nos amou. Então que isso sirva de nós como aprendizado e motivo de gratidão para buscarmos amar o nosso próximo. Amém? Vamos orar. Senhor, perdoa o nosso coração vazio, rancoroso, indiferente, nosso coração, ó Deus, mau, ó Deus, cura as nossas almas de sentimentos ruins para com o próximo, ó Deus, que possamos aprender a amar, desde amar a Ti, a nos amar e amar ao próximo, Senhor, porque sabemos da importância desse mandamento no que tange ao desenvolvimento dessa santidade, na expressão de gratidão ao Seu amor, que foi gratuito, que foi incondicional. Ó Deus, que possamos sair diferentes diante desta palavra que tanto nos confrontou neste estudo, Senhor. Que possamos aprender a amar como o Senhor nos ama. Amém.